Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos falar então sobre os corpos que se atraem. Sim, quando a gente fala em física de corpos, nós estamos falando ali de, por exemplo, um objeto é um corpo, uma pessoa é um corpo, um planeta é um corpo. Então, esse termo é muito comum, muito usual em física. E quando a gente fala de atração entre os corpos, a gente vai voltar lá, ó, pensa, século 17, provavelmente, e de um físico muito famoso, que é o Newton, ok? Por isso que a gente fala principalmente, então, da questão da gravitação universal de Newton. Mas aí, para a gente entender esse contexto e o que nós vamos tratar efetivamente nessa aula, olha lá, dois corpos se atraem, ok? Ou eles estão se atraindo com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. E você fala, nossa senhora, mas professora, por que você faz isso comigo? Aí ainda você vem e coloca uma fórmula dessa aqui, que eu fico o quê? Sem saber por onde começar. Então vamos com calma e vamos pensar então em dois corpos. Vou assumir como exemplo a Terra e a Lua, tudo bem? A gente sabe que a Lua, ela tá o quê? Orbitando ali em volta da Terra, ok? O nosso satélite. Legal! E aí, a partir disso, a gente vai pensar o que acontece com esses dois corpos, essa questão de atração. Mas, assim, por que será que a Lua não é atraída o suficiente para chegar e grudar na Terra ou a Terra na Lua? Enfim, o que será que acontece? Vamos entender também que o fato da gente estar na Terra, a gente tem uma força muito importante que atua aqui, que é a gravidade. Então, a gravidade, a força da gravidade que a gravidade faz na gente, faz com que a gente fique aqui na Terra e não saia voando por aí. Então, tá todo mundo aí com o pezinho na Terra, porque existe a gravidade que faz esse movimento para que a gente fique na Terra. Caso contrário, teoricamente, a gente sairia voando por aí. Mas, professora, se a gravidade existe, a gravidade está aqui também, por que ela não faz, então, a Lua também ficar grudada na Terra? Né? Essa é uma pergunta. Por que só a maçã cai e a Lua não cai na Terra? Ou então, como eu brinquei já, a gente não flutua porque tem a gravidade. A maçã cai por causa da gravidade. Mas e a Lua? Ou então, quando a gente pensa em Terra e Sol, existe entre Terra e Sol também uma força. Existe essa força aqui, né? A gente está falando dessa força entre os dois corpos. Ó, ela está aqui. Só que aí a gente também tem que levar em consideração que existe uma velocidade e essa órbita, e por conta desse movimento, é que não permite que, por exemplo, a Terra vá de encontro e grude lá no Sol, né? Tipo, elas se aproximem dessa maneira, tá? Mas aí pensando lá, muito antigamente, o Newton, que também com a ajuda de outros lá filósofos, matemáticos, enfim, físicos, pensaram em novas... Eles passavam boa parte do tempo, isso é um fato muito interessante, estudando os astros. Porque entender o que acontecia quando se olhava lá para os planetas, fazia sentido tentar trazer isso para a nossa realidade e falar, não, poxa, são coisas que acontecem no mundo, então tem que ter uma explicação. Tá? E aí foi a partir disso e de várias ajudas, né, de pesquisas, vamos chamar assim, hoje em dia a gente chama de pesquisa, de vários filósofos e matemáticos, enfim, que o Newton conseguiu criar, então, essa formulinha aqui, ó, tá? Que é, então, basicamente a relação entre força, é a força, tá? Que acontece entre dois corpos. Quando a gente fala de dois corpos, vou pegar aqui, que nem eu falei de novo, a Terra e a Lua, então, por isso que eu preciso trabalhar com a massa deles dois. Emão e eminho. Ah, mas por que não é as duas letras M, minúscula ou maiúscula? Normalmente, mas não obrigatoriamente. Emão, a gente vai acabar colocando o valor da massa maior e eminho, o valor da massa do corpo menor. Mas tanto faz, gente, é multiplicação, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E aí a gente tem a tal da distância, que falava lá, o quadrado é a distância, tá vendo? Ó, distância ao quadrado. Que distância? Distância entre esses dois corpos. A distância, por exemplo, aqui, ó, dos meus dois corpos. Então, maçona, emão, e massinha, eminho. Tá rolando uma força aqui, ó, no caso, uma força de atração entre as duas, porque os corpos estão se atraindo. O que faz esse movimento do corpo, essa distância, por exemplo, diminuir, tem relação, então, por exemplo, com a massa. No caso, esse que tem uma massa menor, não vamos levar agora mais em consideração Terra e Lua, vamos imaginar outros dois corpos quaisquer, tá? Que podem se atrair efetivamente e se juntar. Quem vai ter a tendência a grudar lá, a massa pequenininha vai ter a tendência a ir na massa grande, né? Porque a massa dela é menor, tá bom? Então, o que a gente entende por isso aqui? Vamos pegar um exemplo que o professor meu antigo usava lá da questão dos corpos se atraem. Se a gente tá lá, tô eu e uma pessoa que eu gosto,
A gente está cada um distante do outro, olhando, a gente está se paquerando, legal. Se a gente está muito distante, a gente fica nesse movimento. Conforme a gente vai diminuindo a nossa distância, a gente vai ficando mais pertinho, o que vai acontecer com a nossa força de atração? O que vocês acham quando você vai chegando perto da pessoa que você gosta? Você vai ficando mais ansioso, então a força de atração é maior. Por isso que a gente falou aqui a ideia de ser inversamente proporcional. Quer dizer, então, professora, que quanto menor a distância, maior a força. Então, quanto mais pertinho eu estiver, maior vai ser a nossa força de atração entre esses dois corpos. E isso foi pensado por Newton, há muito tempo. Lógico que não é o exemplo do seu e o crush, enfim. Mas eu acho que funciona muito bem a gente pensar nisso. E quando a gente está falando, por exemplo, o que é esse tal desse campo gravitacional? Falei que tem lá uma massa grande. Pensa que em volta desse emão, a gente pode ter vários eminhos, várias massinhas, vários corpos pequenos. Cada um desses corpos vai ter o quê? Uma força, não vai, de atração? Várias forças de atrações, como está aqui no nosso esquema, gera o quê? O que a gente chama de campo gravitacional. Então, na realidade, quando a gente pensa na Terra, todo em volta da Terra, a gente tem vários, setinhas aqui, vários vetorzinhos, que estão atraindo esses corpos todos. Nós, por exemplo, somos corpos que estamos sendo atraídos o tempo todo para a Terra. Só que no caso, por questão da gravidade também, a gente já está com o pé aí na Terra, tá? Não tem muito como a gente escapar disso daí. Mas tanto, sei lá, que às vezes quando entra, na órbita terrestre, vocês já ouviram falar, entra um meteoro. Quando ele está em órbita, como ele tem aquela velocidade, ele não é atraído para a Terra, ele acaba ficando em órbita, que é o que acontece com a Lua. Mas uma vez que ele sai, que ele entra na Terra, ali na órbita, o que ele faz? A tendência dele é fazer o quê? É ir direto, tá, para a Terra. Porque existe uma força de atração. Como a massa da Terra é muito maior do que, de repente, a massa desse meteoro, quem vem com tudo, quem se aproxima da Terra, é o meteoro. Então, no final das contas, esse conteúdo que a gente está trabalhando aqui hoje, esse conteúdo que a gente está vendo agora, nesse momento, fala basicamente da gravitação universal de Newton, como funciona essa formulinha aqui. Tem esse G, que eu ainda não comentei com vocês, mas na física a gente tem várias constantes, e aqui no caso o Newton descobriu ela. Essa aqui, ele vale 6,7 vezes 10 a menos 11, então é uma constante muito grande. Uma vez que a gente usa dois corpos com massa muito pequenas, muito desprezíveis, a chance de existir uma força de atração entre eles é muito pequena mesmo. Então, quando eu dei o exemplo entre eu e o meu crush, a gente não vai do nada assim se grudar. Por que que não vai acontecer isso, essa força? Mas, professora, você disse que os corpos se atraem, então se eu tenho dois corpos, eles teriam que se juntar na hora pela força de atração. Mas qual que é o problema? Essas massas nossas, minha e do meu crush, por exemplo, é tão pequena que o que acontece, A gente não sofre essa ação, a gente não se gruda um no outro. Realmente a gente tem que fazer um movimento. Mas quando a gente está falando de corpos muito grandes, a tendência é que isso aconteça assim, tá legal? Então, pausa para a foto da lousa. Beijos e até a próxima.